Olá, a paz do Senhor. Quero estar compartilhando com você nesse dia uma porção da palavra do Senhor. O texto de hoje se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 30, do verso 15 ao verso 20. Está escrito assim: Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida, e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que ali havia de dar. Aqui é um dos últimos capítulos do livro de Deuteronômio. A gente vê Moisés dando algumas orientações ao povo de Israel, tendo em vista que Moisés estava vivendo seus últimos dias de vida aqui na terra. E além dessas orientações, a gente vê no capítulo seguinte de Deuteronômio que Moisés chegou até a ungir Josué como seu sucessor, pois Deus já tinha lhe mandado para que fizesse assim. Aqui nos últimos versículos a gente vê Moisés dando orientação para que o povo escolhesse entre a vida e o bem, a morte e o mal, para que eles escolhessem qual caminho seguir, se o caminho do bem, se o caminho do mal, tendo em vista que o caminho do bem conduziria a vida, e o caminho do mal conduziria à morte. E você pode perguntar, aonde que eu quero chegar? Querendo ou não, na nossa vida espiritual, é do mesmo jeito. Aqui, no capítulo 30, a gente vê ele falando para o povo de Israel o que eles deveriam fazer. Só que eu quero falar para você, no âmbito espiritual, o que você tem escolhido hoje? Será que você tem escolhido a vida e o bem, ou a morte e o mal? Aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Se você morrer hoje, será que você vai ter vida eterna ou morte eterna após a sua morte? Porque, veja, humanamente dizendo, fisicamente dizendo, segundo a própria Bíblia, todos nós iremos morrer fisicamente. Mas espiritualmente, nós temos uma escolha que a gente tem que fazer: vida eterna ou morte eterna. Se a gente não escolher a vida, automaticamente nós já vai ter escolhido automaticamente a morte. Então a gente tem que fazer essa escolha enquanto estamos em vida. Porque depois que morrer, não há como fazer essa escolha. Aí eu quero estar te perguntando, o que você vai escolher nesse dia? O que você, em sentido espiritual, aonde você vai ficar eternamente? No céu ou no inferno? Você vai ter vida eterna ou a morte eterna? É uma escolha que você tem que fazer. Em Mateus 7, 13 e 14,
a gente vê Cristo falando aos seus discípulos sobre o caminho, sobre os dois caminhos existentes, o caminho estreito e o caminho largo. Está escrito assim lá em Mateus 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há a que encontrem. Então a gente vê o próprio Jesus orientando, falando assim, olha, tem duas portas, dois caminhos. Um vai conduzir para a morte, o outro vai conduzir para a vida. Aí você pode estar se perguntando, mas qual caminho que leva à vida? Que caminho, então, é esse que eu tenho que escolher? Esse caminho, a resposta a gente encontra lá em João capítulo 14, verso 6. Até um versículo bem conhecido. Pois Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus, aqui ele está respondendo a uma pergunta que Tomé fez, porque Jesus já estava avisando, olha, vai chegar a hora que eu precisarei ir embora e vou para um local que vocês ainda não vão poder ir. E Tomé pergunta, como a gente faz para chegar lá? Aí Jesus dá essa resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é esse caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Há uma frase que diz que todos os caminhos levam a Deus, mas isso é mentira. Só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. É Ele que conduz eu e você a Deus. É Ele que conduz eu e você à vida eterna. É Ele que nos liberta da escravidão. Porque lá em João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é essa verdade? Jesus respondeu aqui, Ele é a verdade, Ele também é a vida, Ele é a fonte de vida, que vai conceder vida eterna a mim e a você. Então, se você não quer saber de Jesus, pensando que vai escolher ter outro caminho para conduzir a vida eterna, para conduzir a Deus, sinto dizer, se não for Jesus, você está no caminho errado. Você vai terminar no caminho da morte eterna. Vai para o caminho da segunda morte, a morte espiritual. Então eu te proponho hoje, o que você está escolhendo? O que você escolhe? Vida eterna ou morte eterna? Qual você vai aceitar? Veja, hoje nós estamos vivos. E amanhã? Você sabe de amanhã? Você tem certeza que vai estar vivo daqui 5, 10 minutos, amanhã, semana que vem? Não deixe para decidir qual caminho seguir. Qual caminho que você quer chegar? A vida eterna ou a morte eterna? O dia de você fazer essa decisão é hoje. Então, meu amigo, reflita, pense. Qual o caminho que você escolheu? Porque amanhã pode ser tarde. Então eu quero que você reflita nesse versículo que eu citei hoje. Vida ou morte? Qual você vai aceitar? Um forte abraço e até o próximo vídeo.